Existem pessoas que dificilmente tomam água, mas todo mundo sabe que a água é importante para a saúde dos rins e o funcionamento de todo o corpo. A água é fundamental, né? Nós viemos da água. Então, 60% do nosso corpo ele é formado por água. E essa água é importante, ela se encontra dentro das veias, né? Nos tecidos do corpo, dentro de cada célula. E essa água é importante, a gente chama em medicina para manter a homeostase do organismo. O que é isso? Manter o organismo saudável, com uma pressão adequada de perfusão para todos os órgãos, né? Ela é o principal constituinte do nosso sangue. Então ela participa junto com as células sanguíneas para ser responsável por levar não só oxigênio como glicose, junto com as substâncias que fazem parte do plasma para cada célula. Portanto, ela mantém o nosso corpo saudável. É muito importante estarmos com a quantidade de água adequada no nosso organismo. A sensação de sede é um aviso de que o corpo necessita de água. Alguns especialistas afirmam que é melhor não deixar que o organismo avise e o ideal seria mantê-lo hidratado. Caso a pessoa não ingira a quantidade necessária de água ao sentir sede, poderá entrar num quadro de desidratação. Se a quantidade de água do corpo estiver baixa, a gente estaria, no jargão popular, desidratado, né? A gente teria menos quantidade de água também nos vasos sanguíneos que levam que mantém a pressão dos principais órgãos. Então a deficiência de água ela vai causar uma diminuição da perfusão desses órgãos, dependendo do nível de desidratação da pessoa. A água é importante para você poder, por exemplo, manter a homeostase da temperatura corporal. Então, se o corpo começa a aquecer, é importante que você perca água pelo suor, né, que é uma forma que a gente tem para diminuir a temperatura corporal, e nós precisamos ter, então, uma quantidade adequada. A desidratação, ela interfere em todos esses processos, dependendo do grau. Muitas pessoas não gostam de tomar água ou adicionam frutas e essências na água para conseguir tomar. Isso pode acontecer? O importante aí é o H2O. O que vem junto, a perfumaria que vem junto, ela serve para aumentar o paladar, para aumentar o gosto da pessoa, muitas vezes pela água. É interessante nesse sentido, mas é simplesmente o mais importante veículo é realmente a água, né? A quantidade que se deve tomar de água por dia pode variar? Varia porque cada pessoa é de um tamanho, né? E isso varia, né? Cada pessoa sua uma quantidade específica, uns mais, outros menos. Quanto maior a área corpórea, a tendência é de você ter maior perda, que a gente chama de perda insensível, né? Pelo suor. Pela respiração também, a gente perde a água, né? Em torno de 700 ml de água por dia são perdidos através do suor e através da respiração. Quando estamos com febre, por exemplo, a nossa perda aumenta muito, pode chegar a 900, 950 mil ml de perda insensível, que a gente chama. Então, isso varia muito a necessidade de cada um pela perda que cada um tem. Para finalizar, Dr. Paulo dá uma dica para aquelas pessoas que não tomam água, começar a tomar e gostar, e assim adicionar a dieta e a sua rotina. Forma que eu imagino, assim, por exemplo, a própria água aromatizada que foi colocada, seria uma opção. Seria uma forma de você ter mais gosto pela água. Através de chás, né? Se você também ingere bastante água, então um chá da tua preferência você vai estar veiculando a água junto.
situações em sopas, né? Em situações em caldos, no inverno, é uma coisa interessante para se conseguir isso. Pessoas com outras doenças podem precisar de mais água no organismo, como os diabéticos. Então, o diabético, se ele não estiver muito bem controlado, o próprio diabetes, ele perde açúcar na urina e leva água junto, o açúcar leva água junto. Então eles têm uma necessidade, porque eles desidratam, eles têm uma quantidade muito grande de diurese e, por consequência, eles têm uma necessidade maior de água. Se eles não fizerem essa ingestão de água, eles desidratam. Tá? Então, diabetes mal controlado é uma preocupação. Naturalmente, o próprio organismo ele acende um mecanismo que é o mecanismo da sede. Então, o paciente tem sede quando não está controlado, por exemplo, do diabetes, e ele ingere naturalmente mais água. Isso passa a ser um problema, por exemplo, num idoso que está acamado, que tem diabetes, que a gente brinca, tem um termo em medicina que diz a síndrome do quarto do fundo. Quer dizer, o idoso que está no quarto do fundo, que não tem acesso à água, muitas vezes não anda, tem uma certa dificuldade, e aí passa a ser um problema porque eles desidratam mesmo. Com relação existe um outro tipo de diabetes, que é o diabetes insípidos, que é a falta do hormônio antidiurético, que o paciente tem uma perda muito grande de água pela urina e também tem que fazer uma reposição obrigatoriamente. Outras doenças seriam desejável a utilização da água. A própria hipertensão que você coloca é interessante. Você comer com pouco sal, mas com bastante água, ter uma hidratação adequada. Mas existem sim, existem algumas nuances dependendo de cada doença, de cada problema. Como podemos saber se estamos iniciando uma fase de desidratação? O principal sintoma é a sede, né? A partir do momento que o sangue começa a ficar um pouco mais concentrado, existem receptores específicos no cérebro, no hipotálamo, que vão acusar isso. E aí ele vai acionar o mecanismo de sede. Então, a sede é o principal sintoma da desidratação. Conforme você não tem acesso à água por alguma razão, você pode ir evoluindo, ou se a sua perda, por exemplo, por vômito ou por diarreia for maior do que a quantidade de água que você consegue ingerir, você vai acentuando o grau de desidratação e os sintomas vão se acentuando também. Você começa a ter queda de pressão, você começa a aumentar a frequência cardíaca, você começa a ter torpor, confusão mental, e é isso progressivamente até um choque por falta de líquido no corpo. O choque que eu me refiro seria uma queda da pressão arterial muito importante por falta de líquido no organismo. Dr. Paulo nos deixa uma mensagem sobre cuidados com a saúde. Eu acho que a principal medicina ela é feita de coisas simples, gestos cotidianos simples que vão te manter saudável por muito tempo. Essa é a grande sacada, é a prevenção, né? E claro que uma boa dieta, uma boa alimentação colorida, com bastante nutrientes, com legumes, verduras, um pedaço pequeno de carne, com grãos e uma dose pequena de carboidrato, em pequena quantidade, isso é saudável. Eu acho que é saudável, digo sempre assim, é comer colorido e em pequena quantidade, várias vezes ao dia. O resto, a gente não tem muita ciência ainda dizendo como é que é. Restrição de proteína, de gordura, de fazer jejum de 24 horas, isso aí a gente começa a entrar dentro de um terreno pantanoso aí que a gente não sabe quais serão as consequências disso ao longo das décadas, né? E por fim a água, né, que vai te manter saudável, urinando bem, com menos riscos renais, com um hábito intestinal melhor, né, e o organismo regulando de uma forma mais satisfatória. Eu acho que é uma grande prevenção.